Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, Shalom. Forte abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E nós estamos aqui para trazer mais uma mensagem muito bonita, mostrar mais uma coisa dolorosa, mas ao mesmo tempo linda, que acontece pelo mundo e esclarecer, sobre o vídeo passado que eu mostrei para vocês sobre o comunismo, extraído de livros da vida de Marx. Então as pessoas que não sabem, só para isso, o Marx, ele mesmo alega que recebeu informações da vida mística que ele tinha, informações do próprio demônio, segundo ele, aonde ele aprendeu a mexer com esse tipo de política e criou o comunismo em cima disso. Tá? Não é eu que estou dizendo. Então, lá no vídeo tem o livro, falei o livro sobre qual fala isso, Então, veja bem, a Escritura fala sobre doutrinas do demônio. Se uma pessoa recebe a palavra de Deus e cria um movimento para propagar a palavra de Deus, isso é uma doutrina divina de Deus, Uma doutrina de Deus. Agora, se uma pessoa alega com a sua própria boca, como Marx falou, que o objetivo dele é destronar a Deus, já está significando que ele quer tomar o lugar de Deus. E quando a Bíblia fala o anticristo, ela fala o quê? De um poder e de uma pessoa que é empossado. Marx foi bem claro, quer destronar a Deus através do quê? Do sistema de governo, sistema político que ele criou. E ele fala com a sua própria boca. E ele fala que recebeu do príncipe das trevas instrução para isso. Vocês estão entendendo? Então, são coisas que devem ser levadas em consideração. Então, tem pessoas que passam suas mensagens, eu respeito, a favor de comunismo. Tem pessoa que disse para mim que Jesus é comunista, eu não concordo, mas eu respeito, certo? Eu respeito o que a pessoa está falando, só que eu acho que a pessoa precisa estudar melhor a Escritura, porque Jesus fala de liberdade, comunista não dá liberdade. Jesus fala de você ter a sua propriedade. A Escritura fala de ter a sua propriedade. O comunismo tira a sua propriedade. Ok? E outras coisas. O Criador te dá liberdade para escolher. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já o comunismo não. Ele te proíbe de obedecer a Deus, de servir a Deus. Eu vou ler para vocês aqui uma história rapidinha, certo? Vou tentar encurtar, que é uma matéria grande também, mas rapidinho para vocês verem o que é um regime comunista, que nem o da Coreia do Norte. E eu achei linda essa matéria, porque eu vejo aqui um cristão que é lá de dentro da Coreia do Norte, fugiu, como alguns conseguiram, saiu e ele conta exatamente o que é. Então você que preza pelo comunismo e diz que conhece a Bíblia, entenda bem, Deus te dá liberdade, o comunismo te aprisiona, ele acaba te oprimindo, tirando a sua liberdade. São pensamentos opostos, não tem como um cristão ser comunista. Não tem como, não cabe as ideias, porque o país comunista proíbe a Escritura, proíbe adorar a Deus. A China está mudando, querendo mudar a Bíblia, está destruindo igrejas, certo? A Coreia do Norte nem se pensar. Eu vou ler para vocês aqui um coreano cristão que está fora do país e ele não identifica o país que ele está, justamente porque fora do país ele não tem segurança. Eles vão lá e matam ele. Ok? E ele diz que as igrejas na Coreia, os verdadeiros cristãos lá na Coreia, são subterrâneos, estão abaixo da terra, escondidos. Isso é cumprimento profético? Claro que é. Tá bom? Olhe bem. O que ele fala? Eu perdoei a família Kim. Diz o cristão norte-coreano. Família Kim é a família que governa a Coreia do Norte há muitos anos. Um cristão perseguido carrega grandes traumas e precisa lutar sempre contra as lembranças do sofrimento. Isso é triste, Isso é aqui um site aqui que mostra um monte de coisas importantes para nós sabermos o que é a vida do servo de Deus num lugar como esse. É o Portas Abertas, tá bom? Diante das incertezas no país, refugiados oram pelos líderes da igreja perseguida. A Coreia do Norte é o país número 1 na lista de perseguição contra cristãos.
O mundo está atento às notícias sobre o estado de saúde do atual líder da Coreia do Norte, porque o mundo não sabe com certeza nem se ele está vivo. Alguns dizem que ele esteve doente, ficou muito mal e se encontra em estado grave. Mas outros já dizem que ele já morreu. Mas veio a informação também através da Coreia do Sul que não, que ele está bem, está vivo e está bem. Então ninguém sabe, até o Donald Trump falou, olha, não sei, não faço ideia como é que ele está. Ninguém sabe, para ver como é fechado esse país. Então o mundo está atento às notícias sobre o estado de saúde do atual líder da Coreia do Norte, apesar da dificuldade em obter informações do país número 1 da lista mundial de perseguição 2020. Saiu uma lista, né? A Coreia do Norte está na perseguição a cristãos, tá? O Portas Abertas comentou o assunto que tem deixado cristãos de diferentes nacionalidades preocupados com a igreja lá no território. Existe igreja no território norte-coreano? Existe. As igrejas que são permitidas têm que ensinar o socialismo, o comunismo. Eu já vi isso aí, né? Eles têm que ensinar ali, faz tudo de acordo com o governo quer. Agora, os cristãos verdadeiros querem servir a Deus, tem que servir, em cavernas, em túneis, tudo escondido. E quando são pegos, são mortos. Muitos para campo de concentração, torturados e até mortos. Certo? É difícil dizer o que realmente está acontecendo, já que o sistema comunista não permite a liberdade de imprensa. Porém, uma análise da semelhança com casos anteriores mostra a liderança do país em silêncio, coisa que nunca aconteceu quando as especulações estavam erradas. Quais as restrições nesse país? Os cristãos norte-coreanos que estão refugiados em outros países, como China, Coreia do Sul, até Estados Unidos, tem, né? Estão orando pela atual situação do país comunista. Não há facilidade em ter informações, já que as restrições aumentaram devido à presença dessa doença que também está aqui, no território. Muitos que conseguiram fugir da Coreia do Norte ainda convivem com um ressentimento em relação aos líderes atuais. Então entenda bem, conseguiram fugir. Um país democrático livre, você não foge, você sai. Pela porta das frentes, normal, pega o avião, vai para outro país. Lá só sai se fugir, se conseguir, senão é morto ali na fronteira. Então vocês vejam bem, esse é o regime de Karl Marx, que alega que recebeu tudo isso de forma mística e demoníaca. Ele fala com a própria boca dele. Então está escrito na Bíblia o quê? Doutrina de demônio. Está aí. Timothy, vamos chamar assim, porque não querem dar o nome dele, porque senão ele é identificado e rastreio e vão matar ele. Nome fictício, então. É um seguidor de Jesus que vive em outra nação. Ele reconhece que o assunto é difícil, mas garante que já perdoou os perseguidores. Eu já perdoei a família Kim, é essa família que governa lá. Mas a dor e o sofrimento que passei no passado permanecem na minha memória e dói na minha alma, explica ele. Os refugiados norte-coreanos oram pela segurança das famílias cristãs e das igrejas subterrâneas, compreendeu? Igrejas subterrâneas. Quem quer se reunir, cristão quer se reunir lá na Coreia do Norte, igreja subterrânea, tá? Olhe bem, os refugiados norte-coreanos oram pela segurança das famílias cristãs e das igrejas subterrâneas, pelo fim da propagação dessa doença e para que exista um alívio em relação à perseguição aos cristãos locais. Mas o pedido mais importante para eles, olha só, eu achei assim incrível, que o pedido mais importante deles é que Cristo seja anunciado por toda a Coreia do Norte. A preocupação deles, levar a mensagem da Bíblia para outras pessoas dentro da Coreia livremente. E eles são impedidos. Quem tenta morre.
Com toda essa incerteza, estou clamando ao Senhor e à misericórdia dele pelos 20 milhões e pelos 20 milhões do norte, dos norte-coreanos. Também estou orando pela liderança do país para que se renda diante de Deus. Revela esse pobre cristão. E quais são os traumas e sofrimentos? Segundo Timothy, um cristão perseguido carrega grandes traumas e precisa lutar sempre contra as lembranças do sofrimento. Só quem sofre sabe o que está sofrendo. Só quem sofre, né? Que sabe a dor que é. O reflexo das notícias sobre a brutalidade de repatriação, execução. Brutalidade de repatriação, vou explicar para vocês que é muitas vezes eles fogem para a China. A maioria das vezes são capturados na China e a China tem um tratado com a Coreia do Norte. Levam eles de volta e entregam lá. Sabe o que acontece? Morrem. Tá bom? Então o reflexo das notícias sobre a brutalidade da repatriação, execução, opressão, prisão e fome na Coreia do Norte geralmente causa frustração e a raiva nos fugitivos norte-coreanos. É uma reação emocional. E eu entendo completamente esse sentimento, revela ele, senti na pele. Porém, enfatiza que essas más experiências podem seguir o refugiado, até mesmo quando ele estiver vivendo em outra realidade, em um país democrático e livre. A resposta para isso é depositar todo o trauma aos pés de Cristo e deixar que ele cure as suas feridas. Viram como é doloroso? Escapa do país, ainda corre o risco de ser capturado no outro país e levado de volta. Aí acabou. A vida dele já era. Ele acredita que o país necessita de uma reconciliação com Deus e, como consequência, ele terá paz, estabilidade e sabedoria nas tomadas das decisões. Assim, o restante ficará sob a responsabilidade do Senhor. Provavelmente haverá mais prosperidade, democracia, segurança, econômica e liberdade de fé e expressão em um futuro livre na Coreia do Norte, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Finaliza Timothy, citando o versículo de Filipenses 2,13. Eu vou ler para vocês aqui de novo. Pois Deus é o que trabalha em vós, tanto o querer quanto o efetuar de acordo com a sua boa vontade. O 14, fazei tudo sem murmuração, sem discussões. O 15, para que vos torneis sem repreensão e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual apareçais como luminares do mundo. Qual é o meu intuito mostrando isso? Porque muitas pessoas religiosas, eu não sei, vou falar denominações, têm mandado mensagens para mim dizendo que não, que a Bíblia é a favor do comunismo, que Jesus era um grande comunista, que o sistema bíblico é comunista. Isso é mentira. Você mostra que você é totalmente desprovido de conhecimento bíblico. E está convidado, a hora que quiser podemos debater. Para mostrar para você que você está confundindo o Deus que você está servindo. Não pode ser o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro ele fala, para a liberdade é que ele nos libertou. Ele sofreu por nós, ele carregou tudo por nós para nos libertar e não para nos tornar prisioneiros. Então você precisa conhecer melhor a Escritura. O próprio criador do comunismo diz que ele teve instrução diabólica. Não é eu que estou dizendo, ele disse com a boca dele. Então isso, comunismo, é uma doutrina de demônio, como a Bíblia diz, que as pessoas acabam o quê? Deixando Deus de lado e seguem doutrinas de demônios. Você precisa escolher de que lado você está. Do lado de Deus, para ter liberdade e almejar uma vida eterna, ou do lado do comunismo, que é o lado do mal,
para você perder a sua vida. Você não tem uma esperança nem de uma vida aqui, muito menos de uma vida eterna. Escolha. Não fique torcendo a Escritura, torcendo a palavra de Deus. Deus não tem regime de governo, não. O nosso governo, certo? O nosso Senhor, Ele é o nosso rei, o imperador de todo o universo. É Ele quem guia a nossa vida e guia com liberdade. Então, se você quer realmente ser livre, esteja do lado do Criador. Não vá ao lado de regimes comunistas. O regime capitalista, ele é injusto, eu concordo. Tem muito sofrimento, mas uma coisa tem no regime capitalista que não podemos abrir mão: liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de crença. Coisa que no comunismo, se você praticar essa liberdade, você é morto. Então escolhe. De que lado você vai estar? É Deus quem reina na sua vida? Ou você vai continuar dizendo que Deus é comunista? É triste falar isso, mas eu recebi muitas mensagens de algumas pessoas que se dizem conhecedoras da Escritura. Então, em primeiro lugar, se você é conhecedor da Escritura, você tem que prezar pela liberdade. E a liberdade que Deus nos dá não é a mesma liberdade que os homens nos dão. Então nós queremos o quê? Um mundo livre, pelo menos, para cultuarmos o nosso Deus. Vai lá na Coreia do Norte, chegue lá em praça livre, abra a Bíblia e tente pregar lá. Faça esse teste para você ver o que é o regime comunista. Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Muito obrigado pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo com as bênçãos do Criador.